Olá, que a paz de Deus, de Jesus esteja conosco. Do livro Caminho, Verdade e Vida, nós temos na lição 134, Basta Pouco, um trecho do Evangelho de João que diz assim: Disse-lhe Judas, Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Um dos fatos mais surpreendentes do cristianismo é a posição escolhida pelo Salvador a fim de anunciar as verdades eternas. Não aparece Jesus em decretos sensacionais, os troféus evolucionários ou em situações de domínio. Chega em paz à manjedoura simples, exemplifica o trabalho, conversa com alguns homens obscuros de uma aldeia singela e só com isso prepara a transformação da humanidade inteira. Para o mundo inferior, todavia, a pergunta de Tadeu ainda é de plena atualidade. As criaturas vulgares só entendem aos que se impõem aos demais, ainda que para isso sejam compelidas a ouvir sentenças tirânicas proferidas em tribunais sanguinolentos. Apenas compreendem espetáculos que ferem a visão e gestos teatrais dos que dominam por um dia para sofrerem amanhã o mesmo processo transformador imposto ao mundo transitório ao qual se dirigem. Jesus, todavia, falou à alma imortal. Por esse motivo, suas revelações nunca morrem. Além disso, provou não ser necessário a evidência social ou econômica para os serviços da utilidade a Deus, demonstrando ainda não ser para isso indispensável a cidade ou a regimentação e recursos faustosos. Bastarão os princípios edificantes e simples, uma aldeota sem nome e alguns poucos amigos. O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. Muitos missionários que nos trouxeram lições inesquecíveis e complemento para o cristianismo, ou mesmo antes do Cristo, vieram em situações diferentes do Cristo, mas ele em um espírito bem diferente. Ele veio ocupando as posições mais simples da Terra, como todos nós sabemos através da leitura dos Evangelhos. Portanto, ele nasce numa manjedoura, um ambiente simples de uma cidade, na cidade de Belém, é criado em Nazaré, uma cidade considerada desprezível na época, e, portanto, foi criado como qualquer uma outra criança, onde nós percebemos isso ao ler com atenção os Evangelhos. Especialmente quando ele faz a declaração de que ele é o Cristo, num sábado na igreja de sua cidade, que é a cidade de Nazaré. Ali dá para se perceber de que ninguém acreditava que ele fosse o Cristo, porque foi criado como uma criança qualquer. Portanto, por que isso então? Sabemos que a Terra é um ambiente que é criado pela sociedade humana, o ambiente social, e, portanto, ela não pode servir de modelo para os ensinamentos universais do Espiritismo, e, portanto, Cristo precisaria dar uma demonstração efetiva e natural dos seus ensinamentos, da sua sabedoria, da sua posição espiritual. É por isso que ele nos trouxe as suas mensagens, os seus ensinamentos, a sua própria vida, as suas parábolas, de uma forma extremamente simplória, junto dos necessitados, trabalhando e dando demonstrações efetivas de como um cristão verdadeiro deve seguir. E é desta forma que a humanidade vem se transformando, exatamente porque é um impositivo de Deus a evolução do ser humano. E, portanto, por mais que venhamos a escolher os meios, os caminhos que iremos seguir,
nós estaremos sempre seguindo as diretrizes estabelecidas pelo plano superior da espiritualidade. É uma grande verdade a pergunta que foi o objeto da transcrição de Emmanuel do Evangelho de Jesus: Senhor, de onde vens que hás de manifestar a nós e não ao mundo? Exatamente, ela é atualizada porque o mundo ainda vive tal como nos tempos do Cristo. Nós evoluímos muito em muitos aspectos, como a pesquisa científica, a literatura, a sensibilidade do homem aumentou, se desenvolveu muito. Nós avançamos nas questões de ordem material. No entanto, moralmente nós permanecemos como na Idade da Pedra. Portanto, vivemos um pouco, muito pouco, talvez acima da época em que viveu Jesus. E, portanto, ainda hoje as pessoas são assim. Tanto que Emmanuel nos dá aqui um exemplo de que muitas criaturas só obedecem àqueles que se sobressaem na sociedade, embora sabendo que estejam sujeitos a receber reprimendas ou sentenças de juízes os mais variados, desde a época do Cristo até os dias atuais. Então, os valores se invertem. Os valores efetivos do Espírito são aqueles que foram exemplificados por Jesus. Estamos ainda um pouco longe de entendermos esta realidade da vida simples que cada um de nós deve escolher para nós e, portanto, no futuro que se aproxima, quando for vulgarizado em toda a terra o Evangelho à luz dos ensinamentos espíritas, nós teremos entidades espirituais que irão dar muitos exemplos desta verdade que hoje deve ser assimilada por todos nós, e nós, como espíritas, em primeira mão, estamos recebendo ostensivamente da espiritualidade. Então, desta forma, nós iremos cada vez mais nos interessando e entendendo o Evangelho de Jesus, porque a grande solução dos problemas da sociedade humana se encontram na prática efetiva dos ensinamentos do Cristo. Em tudo que iremos ou que fazemos, devemos colocar, portanto, em primeira mão o Evangelho de Jesus. Jesus falou efetivamente a alma imortal, não falou a vida com base em uma única existência, como se acreditava na época, a grande maioria das pessoas. Portanto, falando a alma imortal, ele nos trouxe as suas parábolas, nos trouxe os seus exemplos, especialmente os seus exemplos desde o momento em que nasceu até o momento em que se entregou à cruz destinada aos infames. E, portanto, é o Espírito modelo que cada um de nós deve seguir, cada um de nós deve observar atentamente os ensinamentos de Jesus, perdoar incondicionalmente as ofensas, deixarmos para trás os vícios morais que adquirimos no ambiente da nossa sociedade humana, verificar a simplicidade do Cristo e cada um de nós, na medida em que penetrarmos na casa espírita. A primeira coisa que devemos fazer é exatamente isso. Se somos criaturas extremamente simples, continuemos com a mesma simplicidade. Se não somos criaturas simples, segundo o nosso julgamento, que nos esforcemos para seguir aqueles que já detêm a simplicidade em sua conduta, em seus costumes, porque cada um de nós deve ser sincero no relacionamento com os nossos semelhantes, deve ser respeitoso em tudo, deve compreender os erros alheios, deve auxiliar os nossos irmãos necessitados de toda espécie, necessitados de orientações, necessitados do pão de cada dia, do agasalho, necessitado de tudo. Todos aqueles que estejam necessitados devem ser objeto das nossas reflexões para que possamos auxiliá-los da forma que nos for possível e da forma em que formos inspirados, porque todo o bem parte de Deus e todo o bem que deixarmos de realizar, nós iremos responder perante as leis de Deus, das leis de causa e efeito. É desta forma que iremos aos poucos assimilando os ensinamentos do Cristo e colocando em prática os seus exemplos e as suas parábolas.
O portador da boa vontade sabe que foi esse o material com que o Cristo iniciou a remodelação da vida terrestre. É desta forma, portanto, que teremos que remodelar. Que a paz de Deus esteja conosco.